Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade às respostas que eu estou fazendo para algumas perguntas que fizeram nos meus vídeos passados, com o objetivo de fazer alguns esclarecimentos e utilizar, obviamente, essas perguntas para trazer alguma verdade bíblica, algum esclarecimento nas escrituras, tá certo? Só que antes preciso te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal. Você está aqui assistindo o vídeo, se inscreva no canal. Curta também, compartilhe o vídeo e deixe aí os seus comentários. Eles são muito importantes por dois motivos. O primeiro, faz com que o YouTube reconheça que é um canal relevante e manda esse vídeo para muito mais pessoas. E o segundo, eu fico sabendo da sua opinião e de repente eu possa estar fazendo um vídeo, alguma resposta, alguma coisa, para poder estar respondendo alguma coisa ou trazendo algum esclarecimento novo, tá certo? Também lembrando que na descrição do vídeo tem os canais, né, os grupos, né, de tanto de WhatsApp quanto de Telegram que a gente tem aqui no Libertos em Cristo, e que o objetivo ali é falar do Evangelho, trocar alguma ideia, de repente fazer algum esclarecimento. Eu estou sempre lá comentando, mas tem muitos irmãos ali também que conhecem das Escrituras comentando, e isso é muito importante, tá? Para o crescimento espiritual dentro das Escrituras, tá certo? Bom, eu acho que é só isso daí, então vamos lá para responder a pergunta. Eu vou colocar na tela aqui a pergunta que a gente vai se dedicar aí hoje. Só um minuto, eu acho que deve estar aparecendo na tela. Bom, o Ronaldo Vieira, ele comentou num vídeo que o título é Como sou salvo pela fé, posso andar do jeito que eu quiser. Então, nesse vídeo, eu trouxe a questão da salvação pela fé e como que essa salvação pela fé opera no cristão relativo às suas obras, ao seu proceder. Então foi esse o objetivo de fazer esse vídeo. E nesse vídeo o Ronaldo ele fez aqui um comentário que eu acho que merece um vídeo para falar sobre, que é esse comentário aqui. Sim, irmão Léo, é dessa forma que eu também entendo, só ressalvando que o pecado acidental do convertido não é imputado por Deus. O irmão acerta em fazer vídeos curtos. Então a primeira coisa que eu agradeço pelo feedback dele, né, de falar que eu tô acertando em fazer vídeos curtos. Na verdade, aqui no canal eu tento fazer uma mescla entre os vídeos curtos e os vídeos mais longos, as lives, né? Não com o objetivo do público em si, assim, o objetivo em si não é ganhar inscritos, nada disso. É porque eu acho que vídeo curto fixa um determinado assunto, tá? Eu quero falar, por exemplo, deste assunto aqui. Eu faço um vídeo curto, é melhor para as pessoas digerirem e tal. E aquela live mais extensa, ou é para tratar de alguma coisa mais polêmica, alguma coisa que pode levar mais tempo, ou de repente é para fazer interação e tal, que eu gosto bastante da live. O problema é que para fazer live você precisa ter uma disponibilidade de tempo grande, e que muitas das vezes eu acabo não tendo. Então eu até gostaria de fazer mais lives, tá certo? Mas vamos lá. Então vamos se apegar a esse comentário que me chamou a atenção aqui, só ressalvando que o pecado acidental do convertido não é imputado por Deus, tá certo? Deixa eu só voltar o foco aqui. Então, desculpa, tá? Deixa eu beber uma água. Então, o objetivo desse vídeo é tratar exatamente desse comentário dele. Bom, Deus é um Deus justo, tá certo? É um Deus justo. O que seria a característica de um Deus justo? É um Deus que nenhum pecado, por menor que ele seja, ou por mais insignificante que a pessoa acha que ele seja, ele é deixado sem punição, tá certo? Então, é muito importante você entender essa característica de Deus, que é ser justo, porque se você não entende a característica da justiça de Deus, você também vai ter dificuldade de entender a misericórdia de Deus e, por consequência, você entender a cruz, tá certo? Que é onde essas duas coisas se encontram. Então,
esse negócio de que, ressalvando que o pecado acidental do convertido não é imputado, isso não é verdade. Todo pecado é imputado. Inclusive, Davi, em alguns salmos, ele diz assim que pede perdão para Deus, pede para que Deus perdoe os pecados. Como é que ele chama? É tipo os pecados escondidos, os pecados eu esqueci o nome que ele dá ali, que eu estou citando de cabeça, eu esqueci o nome que ele dá, mas é tipo os pecados ocultos, eu acho que eu lembrei. Então, para que Deus perdoe os pecados ocultos. Aliás, deixa eu pegar aqui, ó, para eu citar direitinho. Deixa eu ver aqui, Salmo 19, 12. Em Salmo 19, 12, quer ver aqui, ó? Deixa eu abrir. Aqui é Salmo 19, versículo 1. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Você vê que até pelos pecados acidentais, né, que você classificou aqui, os pecados que você fez. Porque pecado acidental é um pecado que você fez sem querer, certo? Só que bom, pra gente entrar nessa discussão vai demorar. Mas assim, pecado acidental é um pecado sem querer. Todo pecado não é sem querer. Você faz porque você quer, porque a sua carne puxa para isso. E é por isso que você faz o pecado. Mas você sabe que você está fazendo, porque foi acidental, você viu que foi acidental. Aqui, quando Davi pede perdão pelos pecados ocultos, significa que ele nem sabe que cometeu, entendeu? Então, quer dizer, é muito além do que você afirmou aqui. Então, vamos lá, retomando a ideia da questão do Deus justo. Deus é justo. Então, ser justo faz com que Deus não deixe sem a devida punição qualquer pecado, por menor que seja, que nem Cristo falou, né? Isso daqui está escrito na carta de Tiago, disse assim, que se você tropeça em um dos mandamentos, por menor que seja, você é réu por todos os demais. Então significa o seguinte, que nenhum pecado é deixado sem perdão. Aí você me pergunta, ué, mas como assim? Então quer dizer que Deus cobra os meus pecados acidentais, cobra os meus pecados ocultos também? Nossa, e agora? Como é que eu faço para ser salvo? Aí, quando você entende essa realidade, que Deus é um Deus justo, portanto ele não deixa sem a devida punição qualquer pecado, você entende a sua inutilidade perante Deus. E você consegue ter a capacidade de compreensão o quão devedor você é perante Deus e a sua plena incapacidade de ser salvo pelos seus próprios méritos. Então isso é muito importante, você entender isso. Porque isso, num coração que busca agradar a Deus, é algo desesperador, porque quer dizer que então eu estou condenado. Essa vai ser. Então, se Deus não deixa sem a devida punição o pecado, e lembrando que a punição do pecado é a morte, entendeu? E aí, o que eu faço? Então Deus, como é que ele faz para me suportar? Entendeu? E para me salvar. Então Deus de alguma maneira flexibiliza a sua justiça? De jeito nenhum. Deus não flexibiliza 1 milímetro da sua justiça. E é aí que você vai começar a entender a questão da cruz. Por quê? Na cruz é a manifestação da misericórdia de Deus. E misericórdia é o oposto de justiça, tá certo? Aliás, você dizer que uma pessoa é 100% misericordioso e 100% justo é um contrassenso, assim, é algo... você tá colocando coisas opostas. Eu esqueci a palavra que usa para isso, mas assim, são coisas opostas, tá certo? Você não tem como conciliar essas duas coisas, porque ou você é misericordioso e abre mão da justiça, ou você é justo e portanto sem misericórdia, entendeu? Mas como Deus pode ser ao mesmo tempo justo e misericordioso? Isso a gente só entende na cruz. A cruz é a única forma que você consegue entender que Deus é um Deus
misericordioso e um Deus justo ao mesmo tempo. Por quê? Porque na cruz, Deus cobrou em Cristo todos os nossos pecados. Todos. Nenhum pecado, nem os ocultos, nem os sem querer, os acidentais, nem os por querer, entendeu? Então, todos esses pecados foram cobrados em Cristo de uma vez por todas. Então, quando diz Cristo morreu pelos nossos pecados, tem uma passagem de Isaías que diz assim, que Deus teve prazer em moê-lo pelas nossas transgressões. Tá certo? Então você vê quão terrível que é isso. Então Deus pegou Cristo, que não tinha pecado, que era justo, e sobre ele a ira de Deus caiu por todos os pecados dos eleitos. Então todos os salvos tiveram seus pecados em Cristo, ali, naquele momento que Cristo recebeu a ira de Deus. Então Deus, através de Cristo, quitou a nossa dívida com ele. Então, na cruz a gente consegue enxergar a figura da justa punição. Então Deus foi justo, cobrando pecado, por menor que o pecado fosse. E ao mesmo tempo, Deus foi misericordioso, porque os méritos de Cristo caiu sobre os pecadores. Os pecados dos pecadores caiu sobre Cristo. Então, portanto, Deus exerceu misericórdia aos pecadores e justiça em Cristo, que era o único que poderia receber sobre ele a ira de Deus, porque Cristo não era homem, era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? Então, portanto, uma ira de um Deus eterno só sobre um Deus eterno, né? Então e aí, aliás, e aí a gente vai ter que entrar em outras coisas que eu não vou entrar nesse vídeo, obviamente, que é a questão da Trindade, como que funciona a questão da Trindade. Por isso que é muito difícil de você entender as Escrituras se você não entende a base que é a Trindade. Tá certo? Porque fica muito difícil essa operacionalização, como que isso funciona. Então, eu tenho aqui uma entrevista com o pastor Fernando Galli, em que eu trago algumas perguntas sobre a Trindade. Então, ali eu acho que ele faz uma boa explanação do que é a Trindade. Então, isso daí é muito importante que você entenda. Então, respondendo a sua pergunta, Ronaldo Vieira, não. Deus não só ressalvando que o pecado acidental do convertido não é imputado por Deus, sim, é imputado e foi imputado em Cristo Jesus, tá certo? Cristo Jesus morreu pelos seus pecados, passados, presentes e futuros, porque ele não morreu só pelos pecados que você cometeu até o dia de crer. Não, na verdade, ele morreu pelos seus pecados. Por quê? Se morresse só pelos pecados até o dia de crer, dali para frente você teria que ser impecável, né? Então, que nenhum homem é, porque todo homem é pecador. Todos nós cometemos pecados. Por isso que tem uma passagem nas Escrituras que diz que nós temos um juiz perante Deus, né? Aliás, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Isso é em João, tá? É a primeira epístola de João. Vamos pegar aqui, ó. Primeira epístola de João, no capítulo 2. Ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos se guardamos o seu mandamento. Então, quer dizer, aqui está dizendo, todo aquele que crê no Senhor Jesus tem o seu pecado está sobre ele. Então, portanto, ele é propiciação pelos nossos pecados. E por isso que quando nós nos reconhecemos como pecadores e pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus perdoa. Por que Deus perdoa? Porque o seu pecado está pago em Cristo Jesus, tá certo?
Então eu quis trazer isso daqui porque isso daqui é um assunto muito interessante, é muito legal, assim, eu acho um assunto muito importante e é um assunto de base do evangelho. Se você não entende essa questão do se você não entende a questão do pecado e da justiça de Deus, você não tem como entender a misericórdia, portanto, você não entende a cruz e, portanto, você não entende a salvação, tá certo? Do que Deus te salvou. Deus te salvou da ira de Deus, né? Então você é salvo da ira de Deus, entendeu? Então é isso que é muito importante a compreensão, tá certo? Eu espero, é um vídeo curto, justamente para responder isso de maneira mais objetiva. Espero que vocês tenham gostado. Se tiveram alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que não ficou bem claro, deixem aí na descrição do vídeo, tá certo? Deixem as perguntas aí, que depois eu leio e de repente, se tiverem muitas perguntas do mesmo tema, eu pego e faço um outro vídeo complementando esse daqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar like também, curtir, compartilhar o vídeo e divulgue esse vídeo para pessoas que você sabe que pode ajudar, que estão com algumas dúvidas no Evangelho. Então, apesar de eu não ter muitas pessoas muito melhores do que eu aí, mas eu acredito que essa mensagem é uma mensagem importante para chegar para as pessoas, tá bom? Então a gente se vê num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.